Hoje eu vou contar uma história muito bizarra que aconteceu na minha vida. É uma coisa que me toca muito. Com certeza meu olho pode lacrimejar enquanto eu estiver falando, mas vambora. Quando eu era mais nova, eu tinha uma amiga que na época eu não sabia que era inveja, mas eu não gostava de estar perto dela e ela era muito grudenta comigo. Era aquela amizade que tudo que você tem, a pessoa quer ter, ela inveja mesmo, sabe? Só que na época eu não sabia disso. Eu lembro que eu tinha um anel de prata que eu amava, que a minha mãe me deu, e eu tinha um amor muito grande por ele. Era a minha peça que eu não tirava de jeito nenhum. E essa amiga, ela amava esse anel. Ela ficava, me empresta, deixa eu usar esse anel, é lindo, como esse anel é lindo. E eu falava que eu não ia emprestar, porque eu realmente não gosto de emprestar coisas que eu uso muito e eu gosto de ter comigo. Do nada, um dia eu acordei e falei, gente, não quero mais usar esse anel. E eu larguei ele pela casa, coloquei dentro de um móvel e, toda aquela vontade, aquele brilho que eu tinha pelo anel sumiu. Até que eu comecei a ter uns sonhos muito estranhos. Eu comecei a ter um sonho que ele era muito pesado. Era uma menina no fundo de um corredor e ela ficava pedindo a minha ajuda o tempo todo. E eu perguntava o que ela queria, eu olhava no fundo do corredor e ela não respondia. Até que ela vinha correndo em cima de mim, me grudava e o rosto dela começava a deformar inteiro, gente, era horrível. E era um sonho que eu tinha toda noite, essa menina me pedindo ajuda. Ela ficava, ajuda, Pali, me ajuda. E eu olhava e ela não só falava isso, eu ficava desesperada. Gente, eu juro, chegou num ponto que eu não queria dormir mais. E aí era um sábado, eu fui no grupo de oração da minha igreja que eu frequentava todo final de semana e comecei a contar do meu sonho pra um moço lá da igreja que ele era um dos organizadores. Gente, eu juro por tudo que eu contei o sonho até metade e ele conseguiu completar o meu sonho. Ele completou como se ele tivesse sonhado a mesma coisa que eu. Olha o jeito que meu olho fica contando isso. Eu contei até a parte de eu ver a menina no corredor e ele contou. E ela fica pedindo sua ajuda e vem correndo pra cima de você. E o rosto dela fica estranho, né? Gente, foi ele falar isso. Parecia que não era mais ele ali. Parecia que alguém tinha entrado ali pra falar comigo. Ele falou pra mim que tinha um móvel na entrada da minha casa. Ele descreveu o móvel perfeitamente. Disse que tinha uma imagem igualzinho tem aqui em casa mesmo. E na hora eu sabia de qual móvel ele tava falando. E detalhe, ele nunca veio na minha casa. Não tinha como ele saber que móvel era esse. Ele falou que tinha alguma coisa lá dentro que eu ia mexer, eu tinha que tirar tudo até eu saber o que era. E quando eu soubesse, meu coração ia saber o que era. Eu tinha que pegar, levar pra uma igreja e deixar em oração. Ele disse que alguém tinha depositado muita inveja naquilo e tava afetando a minha vida. E essa menininha do sonho, ela tava tentando me avisar. Gente, eu juro pra vocês, eu tirei tudo lá de dentro. Era tudo da minha família, não tinha nada meu lá dentro. A única coisa que tava lá dentro era o anel. Eu peguei, levei ele pra igreja e ele me aconselhou a conversar com essa menina no sonho e contar o que aconteceu. Quando eu entrei no sonho, eu sabia que eu tava sonhando e eu falei pra ela, eu tirei da minha vida aquilo que você queria me ajudar. Gente, a menina saiu andando, sorrindo e nunca mais eu sonhei com ela. E detalhe, essa menina invejosa nunca mais apareceu na minha vida. Para o coração, apaga as luzes e coloca o fone porque hoje tem relatos paranormais. Era uma sexta-feira 13. Mas nunca acreditei muito nessas coisas. Eu estava voltando para casa à noite. Para chegar em casa, eu precisava passar por uma rua deserta, muito escura e que ao redor era repleta de mato. Enquanto passava por lá, escutei algo que soava como um rosnado muito estranho atrás de mim. Hesitei olhar, mas minha curiosidade falou mais alto. Quando olhei, fiquei paralisada. Era uma criatura muito alta, parecia um homem corcunda. Não usava roupas, tinha a pele toda enrugada, dentes e braços enormes, um cheiro horrível e ficava babando enquanto se balançava lentamente. Essa coisa então soltou um grito completamente assustador e correu para o matagal. Foi desesperador. Depois daquele dia, eu nunca mais saí nas noites de sexta-feira 13 e passei a acreditar no sobrenatural. Como de costume, já apaga as luzes e deixa de contar uma lenda urbana. O Chisaki Onna é uma lenda urbana japonesa sobre uma mulher que vaga pelas ruas desertas à noite com uma máscara cirúrgica e uma enorme tesoura. Assim que chega perto de alguém, ela pergunta: "Eu sou bonita?" Se você responder que não, ela corta sua garganta com a tesoura. Se a resposta for sim, ela tira a máscara mostrando sua boca horripilante cortada e pergunta novamente: "Eu ainda sou bonita?" Se você responder que não ou demonstrar medo, ela te corta ao meio. Mas, se você disser que sim, ela te deixa igualzinho a ela, pois ela também corta sua boca. Você me acha bonita?
Apaga as luzes, fecha a porta e coloca o fone de ouvido, porque hoje é dia de creepypastas. Minha mãe me disse para nunca abrir a porta do porão, mas eu queria muito descobrir o que fazia aquele som fofo. Parecia um filhote de cachorro. Então, eu a desobedeci, abri a porta do porão e desci as escadas. Eu não vi o cachorro, e mamãe me assustou ao me puxar pelos braços. Ela gritou comigo, me proibindo de voltar lá. Eu chorei, pois estava muito assustado com a reação dela. Então ela me deu um biscoito muito gostoso e pediu desculpas. Eu abracei ela e fui para o meu quarto. Estava muito feliz por comer meu biscoito favorito. Por isso, não perguntei para ela por que aquele menino fazia barulhos de cachorrinhos e por que ele não tinha os pés e as mãos. Prepara o coração, apaga as luzes e coloca o fone, porque hoje tem relatos paranormais. Antigamente, meus pais iam frequentemente à cidade vizinha a trabalho e acabavam passando o dia todo por lá. A sala da nossa casa ficava entre as portas da frente, do quintal e do quarto dos meus pais. Um dia, quando meus pais foram à cidade vizinha, eu estava no sofá em frente à TV, quando meu pai, do nada, voltou para casa e entrou em seu quarto, saindo instantes depois e atravessando a sala para sair pela porta dos fundos. Em nenhum momento ele olhou para mim ou para a televisão, como se só tivesse vindo pegar alguma coisa que esqueceu. Mais tarde, à noite, quando perguntei ao meu pai o porquê de ele ter voltado, ele ficou sem entender e explicou que na hora em que tudo isso aconteceu, ele e minha mãe estavam a mais de 1h30 de casa. Enquanto ele me explicava isso, percebi que ele não estava vestindo a mesma roupa que eu tinha visto em meu pai mais cedo naquele dia. A história de terror mais curta do mundo. O último homem do mundo senta-se sozinho em sua cabana. De repente, alguém